Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Boa tarde, boa noite, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nesse momento, pessoal, estaremos vendo, continuar nosso estudo sobre verbos de ligação e partir para objetos direto e indireto, tá bom? Tem muito a ver com o que a gente estava vendo, que é a questão da transitividade verbal, né? Pronto. Então, vamos lá. Primeiramente, já peço que vocês abram o livro de vocês na página 280. Página 280 do livro grosso. Beleza? Abram aí, por gentileza. Página 280 do livro grosso, tá bom? Que fala sobre objeto direto e objeto indireto, tá bom? Temos aí, na primeira parte deste capítulo, estudamos as relações de regência. Vimos que, na estrutura da oração, alguns verbos exigem obrigatoriamente um complemento, tradicionalmente chamado de objeto. Os verbos intransitivos, como vimos, não exigem objeto. Na prática, o objeto pode se ligar ao verbo de duas maneiras distintas. Ou ele se liga diretamente ao verbo, objeto direto, ou se liga de maneira indireta, isto é, por meio de uma preposição, objeto indireto, tá bom? Temos aí alguns exemplos, onde ele pede para a gente observar. Vou colocar o exemplo e vou explicar para vocês o que é que essa explicação quer dizer, tá bom? Pronto. Temos aqui 3 exemplos, elencados pelo livro. Carlos arrecadou dinheiro, ela foi para a Europa e a loja deu muito lucro ao dono. Ok. Na primeira, Carlos arrecadou dinheiro, nós temos aí um verbo transitivo direto, que é o verbo arrecadar, junto com o seu complemento, que é dinheiro. Bom, deixa eu colocar aqui. Transitivo direto. Bom, verbo transitivo direto. E um pouco mais acima, ao lado, nós temos aqui o complemento. Bom, complemento. Muito bem. Transitivo direto e complemento. Complemento, nesse caso aí, é o dinheiro, né? Então, aqui nós temos o exemplo de um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que precisa de um objeto, de um complemento, que não precisa vir seguido de preposição. O último aqui, ela foi para a Europa, né? A gente tem aqui, ela foi para a Europa, nós temos aqui o verbo foi, o verbo ir, e temos aqui para a Europa, né? Então, pessoal, é o seguinte aqui, nesse caso, esse verbo ir. Esse verbo ir, gente, ele é um verbo transitivo indireto, tá bom? Transitivo indireto. Por que, professor? É um verbo transitivo indireto. Deixa eu colocar aqui. Transitivo indireto. Por que é um verbo transitivo indireto, professor? Pelo simples fato, gente, de ele precisar de uma preposição, tá bom? Ele precisa de uma preposição para o seu complemento, tá bom? Ele não pode agir sozinho, ele precisa dessa preposição, tá? No caso aqui, a preposição é para, tá? A gente não fala ela foi a Europa, né? A gente não fala ela foi a Europa, a gente não pode falar isso, tá? A gente não pode falar isso aqui, tá bom? A gente precisa da preposição para. Então, o verbo ir, ele sempre vem seguido de uma preposição de local, que indique o local para onde a pessoa vai. Né? Eu vou para casa, eu vou para a igreja, eu vou para a escola, eu vou, sabe? Então, tem que ter o verbo, a preposição para indicar a direção. Então, consideramos um verbo transitivo indireto, porque tem um complemento, que é a Europa, porém esse complemento ele precisa vir seguido da preposição. Bom, então aqui nós temos verbo transitivo indireto,
Aqui nós temos a preposição. Aqui, transitivo indireto, preposição. E aqui nós temos o complemento. Pois bem, muito bem. Transitivo indireto, preposição e complemento. Legal. Vamos agora fazer a análise da outra oração aqui. A loja deu muito lucro ao dono. Nesse caso aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, o verbo dar, né, no passado pretérito perfeito, deu muito lucro ao dono. Então, a gente faz o que aqui, pessoal? A gente pega aqui, ó, vamos sublinhar, deu muito lucro ao dono. Pessoal, esse verbo aí, dar, como eu já falei para vocês, ele é um verbo bitransitivo. Professor, o que é um verbo bitransitivo? Além dos transitivos e intransitivos, tá? Como a gente já viu, transitivo é o que precisa do complemento. Intransitivo não precisa de nenhum complemento. Bitransitivo, pessoal, é aquele verbo que precisa de mais de um complemento. Que é o caso do verbo dar, tá bom? Exemplos. Dar, enviar. Entendeu? São verbos que você sempre precisa usar seguido de um complemento. Você não pode usar o verbo dar sem indicar para quem você deu. Por exemplo, eu dei uma caixa para José. Você não pode falar eu dei uma caixa, tá? Você não pode falar, você tem que indicar aí quem é, para quem você deu essa caixa. Tá bom? Então aqui o verbo, ó, deu muito lucro ao dono, para o dono. Tá bom? A loja deu muito lucro ao dono. Então a gente tem aqui, ó, dois complementos. Muito lucro e temos dono, tá bom? Então temos dois complementos. O primeiro complemento, que é muito lucro, e o segundo, que é dono. Dois complementos, tá bom? Que é futuramente, que é, na verdade, futuramente não. Nessa aula, vamos ver como é que nós denominamos esses complementos. Eles têm um nome, tá, gente? Sim, eles têm um nome, que muita gente não sabe, mas esses complementos aí, eles têm um nome. É por isso que a gente fala transitivo direto e indireto. Vocês vão entender melhor. Calma aí. Então, a análise dessa oração aqui é a seguinte. O verbo, né? Bitransitivo. Verbo, vou colocar aqui bitransitivo, tá? Temos aqui também muito lucro, né? Lembrando que é o complemento todo, dá muito lucro. Vou colocar compra, tá, pessoal? Compra. Significa complemento. E temos aqui dono, que é o complemento 2. Pronto, pessoal. Então, aqui é um exemplo de um verbo bitransitivo, onde temos aqui mais de um complemento, tá bom? Complemento 1 e complemento 2, tá bom? Vou seguir aqui. Verbo transitivo direto, indireto, objeto direto e objeto indireto, tá bom? Agora vamos continuar a anotação e depois vamos partir para objeto direto e indireto. Na página 281 diz assim: é importante notar que, na prática, o emprego de um verbo como transitivo direto, indireto ou bitransitivo depende do uso. Verbos que frequentemente exigem complemento muitas vezes podem ser usados sem ele. Tá? Exemplo disso é o que ocorre com os verbos ler e rir nas frases abaixo. Gente, muito interessante essa observação. Como eu já mencionei isso também em aula e aqui nas aulas gravadas. Nem todo verbo, pessoal, eles podem agir unicamente como transitivo ou como intransitivo. Há verbos que você pode usar tanto como transitivo quanto como intransitivo. É o exemplo do verbo, vamos ver aqui o verbo ler, como tem até um exemplo aqui no livro, né? Eu vi um exemplo com o verbo ler. Você pode dizer assim: ontem à noite eu li um livro. Vou colocar aqui. Nós lemos um livro. Ontem à noite nós lemos um livro, tá? Deixa eu botar aqui, organizar aqui.
Ontem à noite nós lemos um livro, ok? Então vamos lá. Pronto. O verbo ler, pessoal, aqui, como a gente está vendo, ele está agindo de forma transitiva, porque eu tenho um complemento. Nós lemos um livro, complemento, tá? Deixa eu anotar aqui. Tá bom. Pronto. Então, tenho aqui o verbo ler e o complemento, um livro. Nesse caso aqui, ele está agindo como um verbo transitivo direto. Mas eu também posso pegar esse mesmo verbo e colocá-lo de forma a ler intransitivamente. Por exemplo, eu posso simplesmente dizer, ontem à noite nós lemos. Esse verbo ler sem um complemento, ele faz sentido? Faz, pessoal. Ele não necessariamente precisa de um complemento. Isso só mostra que ele é um verbo que pode ser tanto transitivo quanto intransitivo, como é o exemplo de muitos verbos aí, que podem agir dessas duas maneiras. Tá, pessoal? Podem ser transitivos e intransitivos, depende. Temos mais outro exemplo aí, pessoal, com o verbo pensar. Tá bom? A gente está vendo aí o verbo pensar, onde ele está sendo usado de forma transitiva indireta e de forma intransitiva. Na primeira, a gente vê ele sendo usado de forma transitiva indireta, com a preposição em. Nós pensamos em você. Tá? A gente tem aqui em e temos você. Beleza? E nós temos aqui no segundo, nós pensamos muito ontem, onde não temos aqui nenhum complemento, tá? Esse muito aqui não é complemento, tá, gente? É um advérbio, tá bom? Tanto é que se eu tirar esse muito e o ontem, ainda assim ele faz sentido, tá bom? Nós pensamos. Alguém chega para você, ó, você pensou na proposta? Sim, e nós pensamos. Entendeu? Então não deixa de ser um verbo intransitivo, tá bom? Então, como vocês puderam ver aí, há essa possibilidade, gente, de termos aí verbos bitransitivos, verbos transitivos e intransitivos, tudo vai depender do contexto, tá? Não é que se ele for transitivo, ele só pode ser usado de forma transitiva. Não, pessoal. Depende do contexto onde ele estiver inserido. Dependendo do contexto onde ele estiver, ele pode ser tanto transitivo quanto intransitivo. Depende desse contexto aí, tá, gente? Espero que vocês entendam essa parte aí. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no Class App, tá? Como vamos finalizar esse assunto aqui, não vamos ter mais aula sobre esse assunto, então vocês fiquem à vontade caso tenham alguma dúvida ou alguma dúvida surja com o tempo, porque vamos prosseguir para um outro assunto, certo? Pronto, eu vou tirar esses exemplos aqui. Pronto, muito bem. Pois bem, agora vamos para aqui, essa parte aqui. Caso a régua do dinheiro, pronto. Agora vamos para os objetos. Direto, objeto indireto. Tá, pessoal? O que é isso, professor? Objeto direto e objeto indireto. Pessoal, objeto é apenas uma nomenclatura. Tá bom? Objeto é apenas uma nomenclatura, tá? Não tem, não tem, eita, eu esqueci o N aqui de novo. Não tem, perdão, gente, probleminha aqui. Não tem, pessoal, muita importância esses termos, apenas que vocês decorem. Na verdade, não é que não são importantes, eles são importantes, mas eles já se referem a algo que a gente já aprendeu, tá bom? A gente tem aqui complemento, objeto, direto e indireto, é complemento, pessoal. É a mesma coisa, não muda nada. É só uma nomenclatura diferente, tá bom? É porque complemento, ele é um termo muito vago e generalizado. Ele pode servir para vários outros tipos de complemento, não apenas do verbo. Objeto direto e indireto é o complemento do verbo, que a gente só usa para o verbo, tá bom? Porque no português vocês vão perceber
que há vários tipos de complemento. Existem complementos de substantivo, complemento de adjetivo, complemento de oração. Existem vários tipos de complementos. Então, o objeto indireto e indireto, direto e indireto, eles são os complementos específicos para os verbos. Tá bom? Então, quando a gente tiver aí um objeto direto, ele é um complemento. Tá bom? Então, vamos lá. O que quer dizer objeto direto e indireto? Objeto direto e indireto, pessoal, como eu já falei, são os complementos do verbo, só que tem uma diferença, como vocês já estão vendo, direto e indireto. O que é que esse direto e indireto quer dizer? Objeto direto, lembra do verbo transitivo direto? Pronto. Objeto direto, deixa eu colocar aqui, é o complemento verbal que usamos é o complemento verbal, é o complemento verbal que não vem seguido de preposição. O objeto direto é o complemento verbal que não vem seguido de preposição. O que é o objeto indireto? Objeto indireto é o complemento verbal que vem seguido de preposição. Tá bom? Essa aí, pessoal, é a diferença entre o objeto direto e o objeto indireto. Ambos são complementos dos verbos. A diferença é que é usado de acordo com o verbo. Se for um verbo transitivo direto, ele requer um objeto direto, ou seja, ele não vem com preposição, que é o caso aqui. Ó. Aqui nós temos esse complemento aqui, o dinheiro, ele é um objeto direto, tá vendo? Ele não vem seguido de preposição. Nesse caso aqui nós temos um objeto indireto, porque ele é um complemento que vem seguido de preposição, tá vendo? Nesse caso aqui nós temos um complemento, um objeto indireto. Nesse caso aqui nós temos um objeto direto e objeto indireto. Temos dois. Os verbos bitransitivos, eles têm a possibilidade de terem dois tipos de objetos, direto e indireto, como vocês estão vendo aí, tá? Então, essa possibilidade aí de a gente ter dois tipos de objetos em uma mesma oração, tá bom? Então, esses são objetos, pessoal. Viu que é fácil, não tem nada de novo, algo que a gente, na verdade, já sabia, apenas uma mudança de nomenclatura, tá bom? Apenas uma outra forma de se referir a algo que a gente já conhece como complemento verbal. Mas, de fora isso, não tem nenhuma outra diferença. É a mesma coisa, mas são termos, pessoal, que a gente usa mais constantemente do que os termos complemento, tá? O objeto direto e indireto, eles são mais utilizados para se referir ao complemento do que complemento em si. Complemento, como eu já falei, é muito vago, então, às vezes, pode ser um outro tipo de complemento, nem sempre pode se referir a um complemento verbal. Mas se falar objeto direto ou indireto, já sabe que está se referindo ao complemento do verbo. Certo, pessoal? Então, vamos conseguir continuar aqui na página 281. Ok? Então, temos aqui um exemplo. Ela já leu muitos livros. Deixa eu colocar aqui. Ela já leu muitos livros. Ela já leu muitos livros. Pronto. Temos aqui, ó, o verbo leu e temos o complemento, o objeto direto. Muitos livros. Vemos aqui que é um complemento, porém não é um complemento que vem com a preposição. Então, é um objeto direto. Bom, vamos colocar aqui. Nesse caso aqui, é um objeto. Muitos livros está agindo como objeto direto. Muitos alunos não leem. Muitos alunos não leem. Muitos alunos não leem. E aí, nesse caso aí é o que, pessoal? Nesse caso aí, pessoal, não temos nenhum objeto, nem direto e nem indireto, porque, na verdade, é um verbo que não tem, que não precisa de nenhum complemento, não precisa de nenhum objeto, por ser um verbo intransitivo, tá bom? Ele não precisa de nenhum objeto, como vocês mesmos podem perceber aí,
ele pode vir sozinho e ainda assim consegue passar o seu significado. Então, nesse caso aqui, nós não temos nenhum objeto, não temos nenhum complemento verbal, nem direto nem indireto. Quando ela me encontrou, ela riu. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos dois verbos, tá? Nós temos o verbo encontrar e temos o verbo rir. Ambos os verbos têm classificações diferentes, tá? No livro de vocês aí, só está abordando o verbo rir, tá bom? Só está abordando o verbo rir. Mas ainda tem esse verbo aqui, encontrou. Esse verbo aqui, pessoal, ele está agindo como verbo transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo ou intransitivo. O que é que vocês acham? Qual é a função dele aí nessa oração? Vocês acham que ele está agindo de qual forma? Analisem bem, vejam se vocês conseguem encontrar objetos. Se não, deem sua resposta aí. Vocês têm 30 segundos para encontrar essa resposta. E aí, pessoal? Encontraram? Vamos lá. Esse aqui está um pouco complicado, pessoal. Por quê? Porque nós temos aqui como objeto um pronome. Na maioria das orações que nós vimos aqui, utilizamos como objetos substantivos, ó, dinheiro, Europa, dono, etc. Tá bom? Nesse caso aqui, nós temos um pronome como objeto. Ó, temos um pronome. E, na verdade, pessoal, é interessante que nós temos dois tipos de pronomes. Temos pronomes, pronomes pessoais retos, né, que é o eu, tu, nós, eles, etc. E também temos deixa eu deixar aqui escrito, tá? E também temos os pronomes pessoais oblíquos, tá? Que é aí, no caso, o me, o ti, o nos, o os, as, o da. Esses oblíquos, pessoal, são aqueles usados na função de objeto. Interessante, né? Exatamente. São aqueles que a gente usa na função de objeto. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o me, que é um pronome pessoal oblíquo, tá bom? O me. Eu não posso usar quando ela encontrou eu. Eu não posso quando ela eu encontrou. Não pode, pessoal, porque esse eu aqui, ele é um pronome pessoal subjetivo, pronome reto, tá bom? Não é um pronome oblíquo. O pronome oblíquo, ele exerce a função de objeto direto ou indireto, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos sim um verbo transitivo direto, que é o verbo encontrar. O objeto, no entanto, está vindo antes do verbo, que é super normal, quando o objeto for um pronome, ok? Então, vejam aqui como é interessante isso aqui, pessoal. Temos aqui um objeto e temos o verbo transitivo direto, tá? Então, já no segundo verbo, que é o verbo rir, vemos que não tem nenhum objeto aí, tá? Ela riu. Quando ela me encontrou, ela riu. Então, deduzimos, obviamente, podemos nos certificar de que esse verbo rir, ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não tem necessidade de complemento. Pelo fato de ele não precisar de um complemento, gente, como a gente está vendo aí, ele por si só, ele já completa seu significado. Ela riu. Né? Como a gente vai ver também no livro, tem a possibilidade de você usar o rir também de forma transitiva. Ela riu uma gargalhada gostosa. Então, nesse caso aí, é o verbo rir sendo usado de forma transitiva. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, meus queridos. Vamos fazer agora um resumo da aula do que nós vimos aqui. Finalizamos o nosso assunto de transitividade verbal, onde vimos aí verbos transitivos diretos
que são aqueles que precisam de objeto, que não vem seguido de precisam do complemento, né, que é o objeto, que é a mesma coisa que a gente aprendeu, só que não vem seguido de preposição. Aprendemos também transitivo e indireto, que são verbos transitivos, ou seja, que precisam do objeto, só que esse objeto ele vem seguido da preposição, tá bom? O complemento ele vem seguido da preposição. Aprendemos também os verbos bitransitivos, que são aqueles verbos que, apesar de que no caso aí levam dois objetos, dois complementos, direto e indireto, tá bom? No caso aí é o complemento que vem sem a preposição e o complemento que vem com a preposição. Aqui vemos alguns exemplos de algumas orações que contêm os tipos de verbos. Aqui temos um verbo transitivo direto, tá bom? Ou seja, um verbo que precisa de um objeto direto, que não vem seguido de preposição. Aqui temos um verbo intransitivo, que não precisa exatamente de um complemento, não precisa de um objeto. E temos, por último, o verbo encontrar e rir, que é um verbo transitivo direto, e o verbo intransitivo. Tá bom, pessoal? Lembrando novamente, objeto direto e objeto indireto é a mesma coisa que complemento. Tá bom? É por isso que nós falamos verbos transitivos direto, porque precisam de um objeto direto, e verbos transitivos indiretos, porque precisam de um objeto indireto, ou seja, um objeto que vem seguido de preposição. Tá bom? Agora que vocês já aprenderam isso, fica bem mais fácil de identificar os termos, né, pessoal? Não fiquem preocupados com essas nomenclaturas, que são coisas bestas, coisas bobas, que vocês não vão nem notar. Depois que vocês aprendem, vocês não esquecem, tá bom? A gente já viu muita coisa, vocês já aprenderam muita coisa em tão pouco tempo. Percebem que português não é como as pessoas dizem, não é coisa um bicho de sete cabeças. Não é, pessoal. É uma coisa muito fácil. Se você prestar atenção, se dedicar, você consegue aprender sem nenhuma dificuldade. Tá, pessoal? Então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Estudem, tá bom? Complementem esse assunto. Lá no livro de vocês ainda tem alguns exemplos aí. Vamos terminar de ler a página 281? Só a explicação que eu já dei, mas vamos complementar, só para a gente finalizar. Página 281. Em todos esses casos, o objeto, seja direto, seja indireto, é exigido pelo verbo, isto é, apresenta-se como termo necessário sintaticamente. Essa observação é importante para não confundirmos termos acessórios à estrutura básica da oração com objetos. Por exemplo, choveu ontem. Nessa frase, o verbo chover é intransitivo, pois é um verbo suficiente de sentido. O termo ontem apenas expressa uma informação a mais, situando o fato no tempo passado, mas é um termo acessório à estrutura da oração. Ou seja, pessoal, nem tudo que vier depois do verbo é um complemento, tá? Complemento é só aquilo que complementa o significado. Nesse caso aqui, ó, choveu ontem. Ontem, a gente está vendo que ontem não é um complemento, pessoal, não é, porque o verbo chover não precisa de ontem. Ontem é só como se fosse algo a mais, uma informação a mais, mas não é uma informação necessária. É isso que ele quer dizer aqui, que não é uma informação necessária, tá bom? Porque o verbo chover ele pode simplesmente fazer sentido sozinho. É um verbo de natureza. Não precisa de outro complemento, de um complemento para fazer significado, para ter significado. Diferente do verbo encontrar, diferente do verbo dar, que sempre vai precisar de um complemento, tá bom? Então ficamos por aqui, pessoal. Novamente foi um prazer. Espero vocês aí na próxima aula. Tenham uma ótima semana. Complementem os estudos com a página 281 e tem algumas atividades que futuramente vamos fazer, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me alcançar no Class App. Estou à disposição de vocês e vejo vocês, como sempre, na próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá, pessoal? Bom final de semana, boa semana para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, meus queridos. Não esqueçam, vamos estudar. Até logo.